Então, vamos lá. Todo mundo está vendo minha tela aí, né? Sim. Ó, os exercícios que eu passei essa semana, eu fiz aqui um print da tela do livro. O livro que eu tenho, pessoal, em PDF, é o livro do professor. Infelizmente, vem com as respostas aqui já, mas não tem problema não. Ok? Pessoal, os exercícios que eu passei foram esses aqui, ó. Página 37, 1, 2 e o 5. Esses que estão circulados de vermelho, tá? E na página, essa foi a página 40, eu esqueci, não peguei a página aqui, ó. Se não me engano, foi a página 40. Foram esses exercícios circulados aí, ó. Exercício 1, 2, 4, 5, 6 e 7, tá? Não são todos, não. Então, fiquem atentos a isso. Quando eu passar os exercícios do livro, onde é que estão esses exercícios, professor? Eu coloquei lá no Classroom, dentro de um documento. Você abre o documento, aí vai abrir lá quais são as páginas do livro e qual é o capítulo, né, que você vai encontrar sobre o assunto. Todo mundo pegou o livro, né? Todo mundo que está aqui. Não, vou pegar hoje. Então, vamos ficar atentos aí aos exercícios, então, que aí já tira a dúvida. Pessoal, então, olha só. O exercício 1, por exemplo. Vou pegar aqui minha caneta. Olha só. Deixa eu ver aqui se está na ponta fina. Tá. Então, let's go. Olha só. No exercício 1, ele fala o seguinte. Dê o valor de cada uma dessas expressões. Então, 3 elevado a 5. Essa propriedade aqui, ó, do exercício 1, olha só, ela está bem aqui no canto. Ela fala o seguinte. Quando você tem um número dentro do radical e o índice da raiz é exatamente igual ao expoente do número, tá vendo que aqui é n, aqui também é n? O que você vai fazer? Alguém me chamou? Então Professor, continua. Ah, o senhor pôs lá 1, 2 e 5 na plataforma. não, é o exercício da página 37, peraí, eu tô pegando errado aqui. Tô começando pelo do 40, aqui, ó, isso. Então, vamos voltar aqui. Foi bom você falar, tô pensando que eu tava nesse aqui. Então, olha só. Então, voltando aqui, ó. Da página 37, 1, 2 e 5. Então, quantas das expressões seguintes não são definidas no conjunto dos números reais? O que ele quer é o seguinte, ele quer saber quais desses números não têm raiz. E aí, a gente viu a definição que é o seguinte, quando eu tenho aqui raiz enésima de A elevado a... Ou de A não, peraí. Quando eu tenho a raiz enésima de um número, A, e fala que ela tem um resultado, se ela, por exemplo, se eu vou tirar a raiz enésima de A e é igual a B, isso só é possível porque quando o B foi elevado a esse N aqui, gerou o A. É isso que está falando a definição. Então, traduzindo isso aqui em números, fica assim, ó. Se eu pegar, por exemplo, a raiz de 36, qual é a raiz quadrada de 36? Vocês sabem qual é a raiz quadrada de 36? É um número que é o 6, né? Por que é o 6? Por quê? Porque quando eu peguei o 6 e elevei ao quadrado, lembrando que isso aqui é o 2, né? Quando não tem número aqui dentro do radical no índice aqui, ó, é porque é o quadrado. É raiz quadrada, então o índice é 2. Então, a raiz quadrada de 36 é 6, porque quando o 6 foi elevado ao quadrado, gerou 36, certo? Então, essa aqui, pessoal, é a definição básica que você tem que saber de radiciação. Que é quando eu pego a raiz enésima de um número e eu falo que é um valor, é porque esse valor, quando foi elevado a esse expoente n aqui, ó, gerou o número lá dentro do radical. É simplesmente isso que a definição fala. Se você não conseguir encontrar esse número pensando se é um número que foi elevado a n que gerou a, é porque ele não tem raiz. E quando é que isso acontece? Isso vai acontecer, então vou simplificar aqui. Ó. Isso vai acontecer quando esse expoente aqui, se no caso ele for um número par, quando deixa eu colocar aqui a definição. Vou colocar aqui a raiz n e a, certo? Então é isso aqui que a gente está vendo. Então, quando esse n aí, se ele for par, a gente tem que prestar atenção na base, certo? Quando ele for par, se a minha base aqui, que é o A, se esse A for positivo,
Então, eu tenho que prestar atenção no seguinte. Desculpa, positivo não, negativo. Se esse A ele for negativo, se ele for menor do que zero, então, se esse N for par e o A for negativo, não vai haver raiz, tá? Não vai haver raiz. Por que que não vai haver? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Se eu pegar a raiz quadrada, o 2 não é par? O índice 2 aqui não é par? Raiz quadrada de 9, de menos 9. Raiz quadrada de menos 9 tem que ser um número que elevado ao quadrado tem que dar menos 9. Aí a gente pensa em dois possíveis números. No 3 ao quadrado, só que 3 ao quadrado é igual a 9. E a gente pensa no menos 3. Só que o menos 3 ao quadrado também é 9 positivo. Por quê? A gente estudou que toda potência com base negativa e o expoente par, a resposta vai dar sempre par. Então, eu consigo pensar em algum número que vai dar menos 9, elevado ao quadrado que vai dar menos 9? Não existe esse número, tá? Então, aqui, ó, não vou botar um X, não, vou botar assim, ó, não existe nos reais, tá? Não existe, esse número, vou botar existe aqui, existe. Existe esse símbolo aqui, tá? Não existe nos reais. Então, não vai existir um número, né, que elevado ao quadrado gerou um número negativo. E na potenciação, pessoal, não vai existir, aliás, na raiz quadrada, na raiz de índice par, não vai existir um número elevado a esse expoente n par aqui, ó, que vai dar um valor negativo dentro da raiz. Ficou claro isso daí? Tem alguém batendo carne aí. Tem alguém com o microfone ligado aí. Deixa eu ver aqui. Não, tá ótimo. Deixa eu tentar desligar o microfone aqui. É da Camille. Aí. Beleza, valeu, Camille. Professor, o senhor pode explicar de novo? Então, vou explicar de novo aqui, ó. Esse lance da raiz. Deixa eu apagar aqui. Aqui na videoaula, nossa, eu expliquei o seguinte. Vou apagar esse aqui também. E depois. Na videoaula, nossa, eu expliquei o seguinte. Toda vez que o número que está dentro da raiz, se eu tiver aqui, ó, raiz enésima de um número qualquer, de A. Então, esse índice aqui, ó, o que eu expliquei é o seguinte, se esse índice ele for par, e o radicando aqui, ó, ele for negativo, ou seja, menor do que zero, vai acontecer o seguinte, não vai haver raiz, eu não vou, não, né, o resultado dessa raiz aqui não existe. Não existe nos reais. Mas por quê? Aí a melhor forma de você entender é eu pegando um exemplo. Olha só, se eu pegar aqui raiz quarta de menos 16, por exemplo. O índice aqui não é par, certo? O índice aqui é par. E o meu radicando aqui, ele não é negativo, ele é menos 16, ele é negativo, certo? Então, ele é menos 16. Então, o que que acontece? Se ele é menos 16, então eu vou pensar num número que elevado a 4 tem que dar menos 16, né? Não é essa a definição que fala? Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, raiz quadrada de 4 é igual a 2. Por quê? Porque quando 2 foi elevado ao quadrado, gerou 4. Então, eu tenho que pensar num número que foi elevado a 4 aqui, ó, que gerou menos 16. Será que eu vou conseguir pensar nesse número? Então, olha só, se eu pegar o menos 2, que a gente sabe que raiz quarta de 16 é 2, né, de cabeça, né? É o único número que dá 16 é 2. Só que, olha só, aqui é menos 16, não é 16. Se eu pegar o menos 2 elevado a 4, vai dar menos 16? A minha pergunta é essa. Vai dar menos 16? Não. Porque a gente já estudou
que quando a minha potência, a minha base é negativa e o expoente for par, a resposta vai dar sempre positivo, sempre, galera. Lá em potenciação, base negativa elevada a expoente par, vai dar sempre resposta positiva. E se eu pegar o 2 e elevar a quarta, também vai dar 16 positivo, certo? Não preciso colocar o sinal, mas vai dar 16 positivo. Então, eu consigo pensar em um número que elevado a 4 dá menos 16? Não. Não. Então, por isso mesmo, não existe nos reais, tá? Então, nesse caso aqui, raiz com índice par de números negativos nunca vai existir, beleza? Não nos reais, tá? Então, fique isso na cabeça de vocês, ó. Raiz de índice par de radicando negativo, do número que está aqui dentro negativo, não vai existir, beleza? Então, vamos ver quais desses casos aqui, ó, que aqui já está falando, né? Mas aqui a gente entendeu por quê, ó. O primeiro aqui, ó, raiz cúbica de menos 8, existe? Existe, galera? Não. Existe, ó. A definição fala que é de quando o índice for par, tá? Quando o índice for par. Esse 3 é par? Não, ele é ímpar. Então, vou ver qual foi o número que elevado ao cubo que gerou menos 8. Qual o número elevado ao cubo que deu menos 8? O menos 2. Aí vamos voltar lá em potenciação, ó. Base negativa elevada a expoente ímpar, a resposta é negativa. Sempre, tá? Sempre. Lá em potenciação, ó. Então, ó, 2 elevado ao cubo dá 8, mas menos elevado a expoente ímpar vai dar menos. Beleza? Então, existe raiz cúbica de menos 8, que é 2. Tá? Menos 2, desculpa. Entenderam aqui por que raiz cúbica de menos 8 existe? Então, basta você olhar o índice da raiz. Ó. É negativo? É. Então, você tira a raiz cúbica de 8, que é 2, e coloca o sinal, que vai ser, inclusive, sinal negativo. Raiz quinta de 32, existe? Sim. Sim. Né? Aqui, né, inclusive, o A é positivo, o índice é ímpar, então isso aqui não nem interfere. É 2. Por quê? Porque o 2, aí você pensa, porque o 2 elevado a 5 é igual a 32. Então, eu consegui pensar no número que é elevado a 5, já gera 32. Raiz quadrada de menos 1, existe? Não. Não, não existe. Tá? Por que não existe? Ó? Pela definição. Índice par, porque aqui é 2, né? O índice é 2, é par. E a minha base é negativa, então não existe, tá? Então, pessoal, sempre você vai olhar o índice se for par e se o número aqui for negativo. Se isso acontecer, não existe. Vou botar aqui esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui, ó, é conjunto vazio, tá? Significa que nos reais, no conjunto dos reais, não tem esse valor aí. E raiz décima de 1, quanto que é? Qual é o número que é elevado a 10? Qual é o número aqui? Vamos pensar aqui um valor x elevado a 10 que vai dar 1. É o próprio 1, galera, ó. Tá? 1 elevado a qualquer expoente é sempre 1. Beleza? Então, a raiz décima de 1 é 1. Por quê? Porque 1 elevado a 10 é 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes ele mesmo, 10 vezes, sempre vai dar 1. Ok? E raiz quarta de menos 16? Esse aqui é o próprio exemplo que eu já passei aqui, né? Não existe, ó. Beleza? Ó, expoente, índice da raiz é par e a minha base é negativa. Vai lá, não existe, tá? Olha esses dois critérios. O índice sendo par e a base negativa não vai existir. Aqui, ó, índice é ímpar. Raiz cúbica de menos 125. O índice é ímpar. Então, e a minha base é negativa, mas não importa, o índice é ímpar. Vai existir. Mas qual é esse valor? Quando você estiver em dúvida, você vai lá e fatora o número, ó. Beleza? Se eu fatorar por 2, não dá, porque é um número ímpar. Se eu fatorar por 3, não vai dar, porque a soma aqui, ó, vai dar 8. 8 não é múltiplo de 3. Então, o próximo número primo é o 5. Sempre você vai fazer essa verificação. Você começa pelo menor primo, que é o 2.
Não deu, vai para o 3. Não deu, vai para o 5. 125 dividido por 5 dá 25. Continua por 5. 25 dividido por 5 dá 5. E 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, aqui, ó, já encontrei meu fator. Isso aqui não é a mesma coisa de 5 elevado ao cubo? 5 vezes 5 vezes 5 não vai dar 125? 5 elevado ao cubo. Então, ó, resposta aqui é o 5. Só que é negativo ou positivo? Agora eu vou no critério aqui, ó. Expoente ímpar e base negativa, então vai ser negativo. Menos 5. Alguém ia falar? Perguntas? Então, aqui a gente encontrou quais são as duas, né? Raiz quarta de menos 16, raiz quadrada de menos 1. Beleza, pessoal? Posso partir para o 2? Sim. O 2 fala o seguinte, ó. Vamos rabiscar aqui. Para tirar, né, foco aqui. Quais dos números a seguir tem raiz quadrada? Ó, raiz quadrada, tá? Então, quais dos números a seguir tem raiz quadrada? O que é raiz quadrada? É quando o radical não tem índice aqui, ó. É quando ele é 2, tá? Só que o 2 não precisa aparecer. Inclusive, eu coloquei isso lá no slide e na videoaula eu expliquei também. Quando tiver só o radical aqui, ó, por exemplo, raiz quadrada de 100, tá? É o quê? É 10, beleza? Ok? É porque isso aqui é o 2, ele não precisa aparecer, tá? Alguns matemáticos falam que quando a gente estuda a radiciação, esse índice, na verdade, ele é maior ou igual a 2, ele vai ser a partir do 2, né? Porque o 1 é óbvio, né? Se o índice for 1, né? Então, qualquer raiz 1 de qualquer número aqui, ó, beleza? Vai ser o próprio número. Por quê? Porque 13 elevado a 1 deu 13. Então, vai ser sempre o próprio número. Então, não tem graça estudar. Por isso que poucos livros até falam, né? Com índice igual. Beleza? É bem óbvio isso, né? Então, vamos lá. Raiz 36, ele tem raiz quadrada? E aí? O número 36 tem raiz quadrada? Tem. Tem, só você tirar a raiz dele aqui que você vai descobrir. Qual é a raiz quadrada de 36? 6, né? Deixa eu apagar aqui. Ó, você coloca o índice aqui, ó, o radical, né? O índice não, o radical. E tira. Qual o número elevado ao quadrado deu 36? 6. Existe raiz quadrada de menos 64? Existe? Não, Não existe. Por que que não existe? Quem falou não, responde aí para mim. eu. Por que que não Porque existe? Porque o índice é par, raiz quadrada, né? O índice é 2, e a minha base é negativa. Então, por isso que não existe, tá? Beleza? Então, aqui não existe, ó. Vamos fazer um X nele aqui, ó. Circular a letra B aqui. Não existe. Só um X. Raiz quadrada de menos 81, mesmo critério, ó. Raiz quadrada de menos 81 não vai existir, tá? Porque o índice é 2 e o número é negativo. Beleza? Então, não vai existir. Raiz quadrada de 144, existe? Existe, tá? É 12, tá? Beleza? Pessoal, é só uma observação. Raiz quadrada, ela é meio que uma tabuada, tá? Algumas vocês, é bom você já decorar, né? Fazer espécie de uma tabuadazinha assim, você coloca lá raiz quadrada de 4, raiz quadrada, vai começando a partir do 4, né? Raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 16 e por aí vai. Vocês vão ver que os resultados vão ser números crescentes, né? 1, 2, né? 3, 4. E raiz quadrada de 10 existe? Agora aqui, pessoal, quero chamar a atenção de vocês, tá? Vamos lá os critérios. O 10 ele é um número positivo, certo? E o índice é par. Então, existe raiz? Existe, tá? Existe. Agora, o problema é o seguinte, é definir se ele é racional ou se ele é irracional, tá? O que é isso, professor?
Os números racionais são aqueles números inteiros, os naturais, os números que a gente consegue definir como fração, por exemplo, 3 meios. 3 meios a gente sabe que é 1,5. O que significa isso? 1,5 eu posso determinar ele como forma de fração, 3 sobre 2. Beleza? O irracional, pessoal, são números que eles, grosseiramente aqui falando, que eles não vão ter uma raiz exata, tá? Eles não vão ter uma raiz exata, igual, por exemplo, os outros números que a gente viu ali, ó. Raiz quadrada de 144 é 12, raiz quadrada de 36 é 6, então você vai achar um valor exato, beleza? Exato que eu falo você consegue definir um número, a raiz de um número, beleza? Agora, o raiz de 10 eu não consigo definir. Então, por exemplo, raiz quadrada de 2, eu não tenho um número redondo, bonitinho, que é elevado ao quadrado dá 2. Mas eu consigo aproximar ele. Se você for lá na sua calculadora e digitar lá raiz quadrada de 2, certo? Raiz quadrada de 2, ele vai dar um número gigante. Ele vai dar esse número aqui, 1,41, 42, 21 e reticências aqui. Ó. Ele não vai ter fim, beleza? Ele é um número, esse número aqui a gente chama de número irracional. Ou a gente fala que é o número decimal, inexato, e ele é desorganizado. Ele não tem uma dízima periódica como os racionais, né? E ele não tem fim, beleza? Ele é um número decimal inexato sem dízima periódica. Vou botar aqui só sem dízimo. Quais são esses números? O número π, as raízes que não tem, que a gente não consegue tirar. Esse número aqui eu não consigo tirar ele da raiz, mas ele existe, beleza? É diferente, por exemplo, do que a gente está falando. Raiz quadrada de menos 2. Esse aqui ele não existe. Esse aqui eu não consigo pegar número nenhum e elevar ao quadrado para dar negativo. Só que esse daqui eu consigo aproximar ele, tá? É essa característica dos números irracionais. Eu consigo aproximar, eu consigo ter a noção. Por exemplo, se eu pegar o raiz quadrada de 2, eu sei que ele está... como é que eu sei que ele é maior ou menor do que um número? Por exemplo, se eu pegar aqui raiz quadrada de 9 e raiz quadrada de 1. Então, aqui é 1. Quanto que é a raiz quadrada de 1? É 1. Quanto que é a raiz quadrada de 2? Não consigo definir. Quanto que é a raiz quadrada de 9? É 3. Então, eu consigo definir como? Eu sei que é um número. Aqui está o 1 e aqui está o 3. Né? Lá na reta numérica. Então, eu sei que ele é um número que ele é maior do que 1 e é menor do que 3. Então, ele vai estar por aqui assim, ó. Ele vai estar nessa região aí, ó. Mas não sei definir exatamente o local dele, a posição dele. Entenderam a diferença de um número irracional e de um número que não tem raiz? Então, esse número aqui, ó, ele é um número que eu não consigo identificar a raiz dele, mas ele tem raiz, tá? Então, vou colocar só aqui que tem. Beleza? Menos 4 tem raiz quadrada? Não. Número negativo, nenhum número negativo vai ter raiz quadrada, beleza? Raiz quadrada de 100. 10. Se eu tirar a raiz quadrada de 100, que é 10. Raiz quadrada de 9, nenhum número negativo vai ter raiz quadrada. Beleza? E raiz quadrada de 25 é 5. Então, quais são os números que não têm raiz? Aliás, que tem raiz, né? Então, são esses aí, né? É o 9, ou letra G, a letra G, letra E, a letra D, A e o letra I. Beleza? Então, são esses números aí, ó, 36, 144, 100 e 25 e o 10, né? 10 tem raiz quadrada, só que é um número que não consigo definir exatamente o valor dele. Pessoal, ficou claro essa questão aí? Dúvidas? Não escreva no chat. Fala comigo, que eu não estou vendo chat nenhum aqui. Nenhuma dúvida. Beleza. Então, vamos lá. Vou apagar aqui para a gente usar como rascunho. 5. Sabendo que todas as expressões seguintes são definidas no conjunto dos números reais, calcule o valor de cada uma. Então, ó, pessoal, a gente viu 5 propriedades lá de raiz, certo? Quando eu tiver número decimal igual esse daqui, ó,
Aqui já está a resposta aqui, mas vamos entender por quê. Tem uma propriedade lá da raiz que foi essa daqui, ó. Essa propriedade aqui, ó. Quando eu tiver raiz enésima de A dividido por B, vocês lembram o que a gente tem que fazer? Quem lembra, fala aí. Quando eu tenho Distribuir os raiz, expoentes. distribuir o radical, né? Radical. Você tira aqui a raiz do de cima e tira a raiz enésima do de baixo, beleza? Pessoal, quando a gente vai tirar a raiz quadrada de números decimais, a gente usa muito essa propriedade. Aí você me pergunta, mas professor, mas esse número não está em forma de fração, como é que eu vou usar essa propriedade? Aqui que eu tenho que fazer, ó. Eu vou pegar esse 0,25 e vou escrever ele em forma de fração. Vocês sabem identificar que fração eu posso colocar aqui dentro? Que dê 0,25? 5 sobre 10? 25, quase. 25 sobre 10? Olha só, vou te dar a dica aqui, ó. Quantas casas decimais tem aqui? Não são duas? Então vai ser 1 seguido de 2 zeros. Beleza? Então o número de casas decimais aqui que tem depois da vírgula aqui, ó, casas decimais é o que está à direita da vírgula. O número de casas decimais vai ser a potência de 10 equivalente aqui, ó. Então se for duas casas, é 100. Se fosse 2,5, raiz de 2,5, aí seria 25. 2,5 só não tem uma casa decimal, que é o 0,5 aqui, ó. Aí sim seria 25 sobre 10, tá? Entendeu aí o macete? Então você vai verificar. Sim. O número de casas decimais vai ser o número de zeros depois do 1 lá no denominador, tá? E aqui agora eu vou usar aquela propriedade, ó. Agora eu vou usar aquela propriedade lá, ó. Aí eu vou tirar a raiz quadrada do de cima. E agora eu vou tirar a raiz quadrada do de baixo. Quanto que é a raiz quadrada de 25? 5, né? Quanto que é a raiz quadrada de 100? 10. 10, muito bem. Aí agora eu vou transformar esse número de novo em decimal. Eu transformo o que está dentro do radical em fração. Beleza? Distribuo o radical. E depois eu tiro da raiz. E agora eu vou transformar de novo em decimal. Como é que eu vou transformar em decimal? A mesma dica lá, tá? Ó. Isso aqui é um zero, então esse número vai ter que ter uma casa decimal apenas, tá? Aí você vai colocar aqui 5, né? Aí o 0, 5 aqui, ó. Aí tem uma casa decimal. Você vem contando da esquerda para cá. Então vai vir para cá. Ó. Vem de lá para cá. Ó. Então uma casa decimal só, porque é só um zero. Entenderam? Sim. Então é 0,5. Vamos pegar esse aqui, ó. Raiz cúbica de 0,008. Vamos transformar esse número numa fração. Que vai ficar 8 sobre quanto? 1000. 8 sobre quanto? Isso, ó, 1000, ó. Você vai contar, tem 1, 2, 3 casas decimais. Então tem que ser 1 seguido de 3 zeros. Então é 1000. Entenderam? Aí eu vou vir aqui e tiro a raiz cúbica do de cima. E tiro a raiz cúbica do de baixo, tá? Que é 1000. Beleza? Então, olha só. Raiz cúbica de 8 é 2. E quanto que é a raiz cúbica de 1000? É 10, tá? Beleza? Então, aqui, pessoal, potência de 10. Ó, 10 elevado a 1 é 10. 10 elevado ao quadrado, ó. 10 elevado ao quadrado. Então, vai ficar 1. Esse expoente aqui vai falar o número de zeros que tem aqui, ó. Pra gente resolver as... Raiz cúbica... Oh, desculpa, fiz o contrário. 10 elevado ao cubo é 1 seguido de 3 zeros, ó. Então, o expoente, ele vai te dizer... Isso aqui é só na potência de 10, tá, galera? Só a potência com base 10, tá? Então, na potência de base 10, é fácil a gente resolver isso, ó. O expoente vai dizer o número de zero que tem depois do 1. Ao quadrado, 2 zeros. Ao cubo, 3 zeros depois do 1. Então, a potência de 10 é fácil por causa disso. Então, qual é a raiz cúbica de 1000? A raiz cúbica de 1000 é 10, porque o 10 elevado ao cubo que deu 1000. Aí, agora, eu transformo esse número de novo em decimal. 2 sobre 10. Então, 0,2. Tá vendo aí, ó?
Certo? Entenderam aí? Ó, cuidado, tá? Pessoal, tomem cuidado aqui, ó. Menos raiz quadrada de 100. O menos, ele tá fora do radical, tá? Então, se ele tivesse lá dentro do radical, isso aqui não existiria. Mas como ele tá fora, então não confunda, tá? Aqui, o que é negativo aqui? É todo o resultado da raiz. É menos, aí raiz quadrada de 100. Então, a raiz quadrada de 100 é 10. Beleza? É 10. E esse menos? Menos é porque tá fora do radical aqui, ó. Beleza? Raiz sétima de menos 1. Explicando aqui, que aqui já está a resposta. Ó. E o índice é ímpar. Se o índice é ímpar, então vai existir, tá? A raiz de número negativo. Beleza? Raiz de número negativo vai existir se o índice for ímpar. Então vai ser o próprio 1, só que vai ser negativo, porque aqui é negativo. Beleza? Raiz cúbica de menos 125. Raiz cúbica de 125 é 5. Por que é menos? Porque o meu radicando aqui é negativo e o índice é ímpar. Pessoal, resumindo essa questão ali da raiz, você vai só olhar o radicando se ele é negativo. Se ele for negativo, ele nunca vai existir se o índice da raiz for par. Só isso. Então, se o radicando aqui, ó, ele for negativo, então você só vai olhar o índice. Se for par, nunca vai existir. E se for ímpar, vai existir. E sempre vai ser negativo, tá? Então, o raiz de números negativos vai existir se o índice for ímpar. E sempre vai ser negativa a resposta dele, beleza? Sempre vai ser negativo. Então, eu posso afirmar o seguinte: raiz de índice ímpar de qualquer número negativo, a resposta sempre vai ser negativa. Beleza? Sempre vai ser negativa. Vamos ver se dá tempo de fazer pelo menos mais um aqui. Apagar aqui. Esse 1 aqui é da página 40, tá? Aqui, ó, dê o valor de cada uma das expressões. Então, aqui tem aquelas propriedades que a gente usou. Beleza? Tem uma propriedade que é o seguinte, ó. Se você tiver aqui, o expoente do radicando for igual ao índice da raiz, é só cortar aqui, ó, que vai ser o próprio radicando, beleza? Olha um exemplo aqui, ó. A gente sabe que raiz quadrada de 9 é 3. Mas por que é 3? Se eu fatorar o 9 e colocar a forma fatorada dele aqui dentro do radical, eu vou chegar num número, né, numa potência, onde o expoente vai ser igual ao radicando aqui, ó, o índice do radicando. Então, de novo, ó, eu vou fatorar o número, aí eu vou ter uma potência onde o expoente vai ser igual ao índice do radical. A gente sabe que isso aqui é 2. Ó. Então, a gente elimina. Ó. Quando a gente elimina, isso é igual a 3, tá? É essa propriedade aqui que a gente usa. Então, toda vez que você pegar o índice do radical igual ao expoente do radicando, você pode cortar, eliminar o radical e fica sendo igual ao radicando. Beleza? Na verdade, é a resolução de uma raiz quadrada, né? De uma raiz qualquer. Beleza? Mais um exemplo aqui, ó. Se eu pegar aqui raiz cúbica de 8, eu sei que é 2. Por que é 2? Ó? Se eu fatorar o 8 e colocar o 2 aqui em forma fatorada, ó, é isso que vai acontecer. Ó. Eu vou chegar numa potência, o expoente é igual a 3, o índice do radical, que é 3. Aí eu elimino o radical e fica 2. Beleza? Então ali, ó, é 3. Por que é 3? Porque o índice é igual ao expoente, tá? Então é 3. Já está a resposta lá já. Aqui, porque o índice é igual ao expoente da raiz, do radicando. Então é 7. Só corta aqui e elimina. Agora aqui a gente tem que usar aquela propriedade, né? Propriedade do radical, a primeira que eu passei. Vou colocar ela aqui no lado direito. Uma das primeiras. Quando eu tenho aqui, ó, raiz enésima de A vezes B, isso vai ser a mesma coisa de raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Beleza? Apesar que ali não é assim que tá, né? Ali tá diferente. Ó. Na verdade, ali, vou fazer ele aqui. Raiz sétima
de 2 vezes 5 elevado a 7. Aqui, na verdade, você multiplica o que está dentro do parênteses primeiro. Isso aqui não é nem propriedade, não. Isso aqui é uma regra já de hierarquia das operações, né? O que está dentro do parênteses, você começa resolvendo primeiro. 2 vezes 5 dá 10. Né? Então, vai ficar elevado a 7. Certo? Aí aqui, ó, eu caio naquela definição ali, ó. O índice do radicando igual ao o expoente do que está lá dentro. Então, vai ser 10. Beleza? E a letra D, isso aqui foi a letra C. Eu tenho ali, ó, raiz 5a ao quadrado elevado a 2. Então, pessoal, aqui, ó, se eu for resolver isso aqui separadamente, vai ficar assim, ó. Lembrando que é propriedade de potência, né? 5 elevado a 2 vezes A elevado, ó. Só que aqui eu tenho A elevado a 2 elevado a 2. Então, fica A elevado a 4. Certo? Aí aqui eu vou ter o seguinte, eu vou ter raiz quadrada de 25, vou deixar do jeito que está lá, ó. Aí eu vou aplicar aquela primeira propriedade lá, ó. Vou distribuir o radical. Eu tenho um produto de dois números, 5 elevado ao quadrado e A elevado a 4. Então, vou separar eles aqui, ó, o radical deles. Entendeu o que eu fiz aí? Apliquei aquela primeira propriedade lá, ó. Oxi. Quer escrever mais não? Vou botar aqui embaixo. Vou aplicar aquela primeira propriedade, ó. Raiz enésima de A vezes B é igual a raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Então, apliquei ela aqui, ó, tá? Aí aqui vai fazer o seguinte, ó. Esse 2 aqui vai cortar e vai sair o 5 da raiz. E lá, esse 4 é igual ao índice 2 aqui? É igual, pessoal? Não. Então, aqui eu vou só simplificar essa raiz. Como é que eu simplifico? Eu sei que aqui é 2. E eu sei que ali, ou no 4, eu posso colocar 2 vezes 2. Aí eu corto, eu simplifico 1. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar 5 vezes raiz. Ó, esse 2 aqui cortou com radicando, mas sobrou 1. Então, se sobra, eu não posso tirar do radical. Então, vai ficar o A ao quadrado aqui, ó. Beleza? Oh, desculpa. O radical sai. O radical sai porque eu cortei esse 2 com esse aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui de novo. Vai ficar raiz quadrada de A vezes 2 vezes 2. Esse 2 daqui do radical, ele vai cortar com esse daqui. Por isso que o A vai sair, o A ao quadrado vai sair da raiz, tá? Vai ficar A ao quadrado aqui, vai sair da raiz, beleza? Porque esse radical aqui cortou com esse 2 aqui. Eu fatorei o 4 aqui, ó. No lugar do 4, coloquei 2 vezes 2. Aí eu cortei o índice da raiz com um dos fatores aqui do expoente. Aí sobrou 5A ao quadrado. Então a resposta dá isso daí. Pessoal, como o tempo acabou, na próxima aula eu vou voltar nesse exercício aqui, tá? Esse aqui, ele trabalha as propriedades de potência. Essa lista aqui, da página 40. Então, quem não fez, tenta fazer. Tire dúvidas comigo, tá? Me procure no WhatsApp. Enfim. Deixa eu voltar aqui no Meet. Então, pessoal, deu o nosso horário. Até mais. Tchau, Tchau, professor. professor. Tchau, professor. Falou, tchau. Deixa eu cancelar a gravação aqui.